Se você já sobrevoou os desertos do sul do Peru, notará linhas brancas distintas contra o fundo vermelho enferrujado. Olhe mais de perto e repare que há algumas formas claras, traços retos, retângulos, triângulos, redemoinhos. Parece que são partes de desenhos enormes. Um macaco, uma baleia, um condor, um beija-flor e outros. As linhas foram criadas há mais de 2.000 anos pelo povo da cultura Nazca. Graças ao clima seco e aos fortes ventos do deserto, a maioria delas é visível até hoje. Para produzi-las, a população local removeu a camada superior de seixos e revelou o solo abaixo da superfície. A cor muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, de modo que as linhas sempre parecem diferentes. Parece que os autores delas começaram com modelos em pequena escala e aumentaram as proporções para fazer desenhos em escala real. Os cientistas têm tentado decifrar o significado das linhas de Nazca desde que foram descobertas pela primeira vez na década de 1920, mas a primeira menção a elas foi, na verdade, muito anterior, na Crônica do Peru do século XVI, nas quais foram descritas como marcadores de trilhas no deserto. Como não é possível estudá-las e seu simbolismo a partir do solo, elas se tornaram mundialmente famosas somente na década de 1930, com o advento dos aviões comerciais. Uma década depois, o professor americano Paul Kosok estava fazendo sua pesquisa e notou algo interessante. Quando olhou por cima de uma delas, ela estava apontando diretamente para o sol poente. Isso aconteceu um dia após o solstício de inverno, e o cientista concluiu que as linhas devem ser o maior livro de astronomia do mundo. A cientista alemã Maria Reiche, que recebeu o apelido de A Senhora das Linhas, apoiou a teoria de que os geoglifos serviam como um calendário e tinham algum tipo de finalidade astronômica. Ela dedicou 40 anos de sua vida ao estudo do tema e varreu centímetro por centímetro deles, e também se mudou para uma pequena casa próxima às linhas para protegê-las de visitantes indesejados. Então, na década de 1970, pesquisadores americanos questionaram a teoria relacionada à astronomia. Eles observaram que, em uma região como Nazca, um dos lugares mais secos da Terra, com apenas cerca de 20 minutos de chuva por ano, a água é um verdadeiro tesouro, e as linhas retas e trapezoidais devem ter tido alguma relação com isso. Elas poderiam estar apontando para locais de rituais que a população local organizava para obter água e tornar as plantações mais férteis. As imagens de animais na região dos Andes também estão relacionadas à água. Acredita-se que as aranhas sejam um sinal de chuva, os beija-flores representam a fertilidade, e os macacos da Amazônia simbolizam a abundância de água. Nos últimos anos, as linhas de Nazca se tornaram um campo de pesquisa dos arqueólogos da Universidade de Yamagata. Eles estão usando fotografias aéreas de alta resolução e drones para descobrir e catalogar geoglifos. A equipe identificou um total de 358 até o momento, sendo 168 deles somente em 2022. São imagens de humanos, camelídeos, pássaros, orcas, gatos e cobras, provavelmente criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. Algumas têm cerca de 3 a 4 metros de comprimento, portanto não é surpresa que ninguém tenha sido capaz de detectá-las antes. Os maiores geoglifos, em comparação, têm cerca de 360 metros, o que equivale à altura do Empire State Building. Os pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram usadas como uma forma de comunicação no deserto. As lineares indicavam a direção de vale a vale. As desenhadas em encostas parecem ter sido traçadas ao longo de caminhos antigos entre assentamentos. Os cientistas agora planejam encontrar padrões nos geoglifos, dependendo de sua distribuição. Para isso, usam inteligência artificial para analisar as imagens. A tecnologia gera desenhos que provavelmente foram pintados no deserto e a equipe então verifica se eles estão realmente entre os das linhas de Nazca. Outro geoglifo peruano famoso é um candelabro um pouco mais alto que o monumento a Washington. Ele pode ser encontrado em uma colina à beira-mar na península de Paracas. Os pesquisadores conseguiram estabelecer a idade aproximada dele analisando os artefatos próximos. Parece que ele data de cerca de 200 a.C. O desenho está gravado profundamente na areia e nunca foi feito para se parecer com um candelabro. Uma teoria diz que deveria se assemelhar ao tridente de uma divindade inca para agradá-la. Outra teoria popular
é que os marinheiros o usavam como um farol para a navegação. O Monumento Nacional F.G. Mounds, no rio Mississippi, tem 195 montes nativos americanos conhecidos. A maioria tem formato cônico e há também vários que se parecem com pássaros, veados, tartarugas, ursos e panteras. Os cientistas estabeleceram que datam de cerca de 450 a.C. e as imagens são um pouco mais novas. Um estudo da área encontrou algumas ferramentas de cobre, osso e pedra. Os descendentes dos construtores dizem que os montes serviam como locais cerimoniais. Essa história é passada de geração em geração. Alguns historiadores acreditam que também poderiam ter sido usados para marcar eventos celestiais ou territórios. O sudoeste americano e as regiões vizinhas do México têm mais de 300 intáglios, que são imagens gigantes gravadas no solo. O mais famoso deles é o de Blythe, na Califórnia, a oeste do Rio Colorado. Os gigantes de Blythe são um grupo de 6 figuras, incluindo a de um ser humano e a de um animal. Os cientistas acreditam que tem entre 450 e 2.000 anos. De acordo com a tribo Mojave local, há uma imagem de Mustamhu, o criador da vida. A figura animal mostra um leão da montanha que serviu como seu ajudante. A maior figura é quase tão alta quanto a Torre de Pisa. Os criadores dos entalhes tiveram de raspar a rocha escura do deserto até que o solo mais claro aparecesse. É quase impossível notá-los do nível da superfície, por isso, só foram descobertos na década de 1930, quando um piloto que sobrevoava o local acidentalmente olhou para baixo. A melhor maneira de ver os gigantes ainda é de um helicóptero. O Cazaquistão pode se orgulhar de ter suas próprias linhas de Nazca, um conjunto de cerca de 260 obras de terra no norte do país. Os geoglifos da estepe são uma variedade de formas geométricas, incluindo quadrados, cruzes, círculos e um desenho de 3 pontas. Os criadores das imagens usaram materiais como barro, pedras e madeira para construí-las a partir do solo. Um economista local avistou os geoglifos pela primeira vez enquanto navegava pelo Google Earth em 2007. Os arqueólogos supõem que as estruturas datam de 8.000 anos atrás, mas ainda não sabem quem as fez ou por quê. Uma teoria diz que as linhas ajudaram a rastrear o movimento do Sol. A NASA se interessou pela descoberta porque elas são muito mais antigas do que as do Peru. Para isso, tirou fotos dos geoglifos da estepe a partir do espaço, tentando desvendar seu mistério. Outro fato que torna as linhas tão especiais é o seu tamanho. Uma das maiores tem lados tão longos quanto um porta-aviões. Os únicos humanos que poderiam tê-las construído devem ter sido as tribos nômades da Idade da Pedra, mas é improvável que eles contassem com ferramentas tão avançadas. Se tivessem, isso significaria que os arqueólogos precisariam repensar as habilidades de nossos ancestrais de longa data. Organizar uma quantidade tão grande de pessoas para trabalhar juntas em um projeto complicado é uma façanha incrível. Embora o cavalo branco em uma colina verdejante em Oxfordshire, Inglaterra, pudesse facilmente passar por arte moderna, ele é, na verdade, um dos geoglifos mais antigos. Foi criado entre as idades do bronze e do ferro e se trata da figura de colina cortada em giz mais antiga da Grã-Bretanha. Quem o fez teve de remover a grama para revelar a parte branca e calcária do solo. Os cientistas só podem imaginar por que essa obra de arte foi feita. Pode ter sido um símbolo de fertilidade ou uma forma de marcar território. Imagens aéreas comprovam que o cavalo mudou ao longo do tempo devido ao solo. Foram necessários vários séculos para revelar uma forma maior, semelhante a um cavalo, que se encontra sob a que vemos agora. Nos anos 1980, David Mazurek, de Michigan, decidiu comprar uma fazenda não muito longe de Mount Pleasant. O proprietário anterior estava mostrando a David sua nova propriedade quando notou uma pedra grande de aparência estranha. Ela era usada para manter aberta a porta de um celeiro. Mazurek perguntou sobre a origem do batente da porta e o fazendeiro explicou que, na verdade, era um meteorito. Ele havia chegado à propriedade com um forte estrondo na década de 30. Na manhã seguinte, o fazendeiro e seu pai encontraram a cratera que o meteorito havia deixado e retiraram um hóspede do espaço que ainda estava quente. Eles encontraram um uso prático, servir como batente da porta. A boa notícia para o novo proprietário foi que o meteorito veio com a propriedade. Ele decidiu não mudar nada enquanto morasse na propriedade. Quando estava se mudando para uma nova casa, levou a rocha e a usou como batente de porta interestelar por mais 30 anos.
Às vezes, David deixava que seus filhos a levassem para a escola para mostrá-la aos outros. Depois, ele descobriu que os moradores de Michigan encontram e vendem pedaços de meteoritos por um bom dinheiro. Como seu pedaço era enorme, pesando 10 quilos, ele decidiu levá-lo à Central Michigan University para descobrir seu valor. Uma professora de geologia local estava ficando cansada de pedidos semelhantes porque, durante 18 anos, as descobertas que as pessoas lhe traziam acabavam não sendo meteoritos. Mas, dessa vez, ela sentiu algo especial desde o início. Ela testou a rocha e determinou que se tratava de um meteorito de verdade, composto por 88,5% de ferro e 11,5% de níquel. Acabou sendo a 6ª maior descoberta registrada desse tipo em Michigan e o espécime mais valioso com o qual ela já trabalhou. Eles enviaram uma fatia para outra rodada de verificação ao Smithsonian Institution em Washington, D.C., e tudo foi oficialmente confirmado. Descobriu-se também que o meteorito era um pedaço de um sistema solar primitivo. Tanto o Smithsonian quanto um museu do Maine consideraram a possibilidade de comprar a rocha por uma quantia alta. No final, Mazurek vendeu seu meteorito para a Abrams Planetarium de Michigan State University por $75 mil. Ele doou 20% do dinheiro ao Departamento de Ciências Atmosféricas e da Terra da Central Michigan University e confirmou a verdadeira identidade da rocha. Durante muito tempo, uma pintura do renomado artista florentino do século XIII, Cimabue, parecia ter desaparecido no ar. Mas em 19 de dezembro, ela apareceu de surpresa na casa aconchegante de uma senhora idosa que morava no interior da França. A senhora estava prestes a vender a casa e convidou um leiloeiro para ver quanto conseguiria por seus pertences. Acho que ela não esperava que a pintura que adornava um espaço sobre uma chapa de cozinha pudesse valer milhões. O leiloeiro reconheceu que a pintura tinha as pinceladas de um pintor famoso que viveu séculos atrás. A perícia confirmou que se tratava de um original, parte de uma série feita em 1280, e uma das únicas 11 pinturas de Cimabue que restaram no mundo. A luz infravermelha revelou correções sutis que o artista havia feito durante o processo de criação, o que apenas solidificou sua autenticidade. Os especialistas em arte achavam que a pintura seria vendida em um leilão por cerca de $6 milhões, mas estavam errados. O preço real que o novo proprietário acabou pagando foi de mais de $26 milhões. Em 1831, um tabuleiro de xadrez com peças esculpidas de forma intrincada, todas feitas de marfim de morsa, foi encontrado nas dunas de areia da ilha de Lewis. 5 das peças de xadrez estavam faltando. Quase 2 séculos depois, uma família de Edimburgo levou uma peça de xadrez para a prestigiada casa de leilões Sotheby's. O avô da família a comprou em 1964 por apenas $6. Ele a passou para sua filha e, embora a família não tivesse ideia do valor real ou da importância da peça, eles sentiram que ela era realmente especial. Ela foi mantida em casa como uma herança de família, que às vezes era retirada para ser admirada. Quando a equipe do Sotheby's examinou a peça, percebeu que se tratava de uma peça de xadrez Lewis do século XII ou início do século XIII do famoso conjunto. As outras peças de xadrez de Lewis foram parar em instituições como o Museu Britânico e o Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo. O intrincado trabalho artesanal, o significado histórico e o mistério de sua jornada contribuíram para o valor da peça, que foi vendida em um leilão em Londres por $925 mil. Imagine fazer compras em um brechó e conseguir um anel de diamante de 26 quilates por $13. Parece uma lenda urbana, mas isso realmente aconteceu com uma senhora no Reino Unido. Ela estava convencida de que sua compra era uma peça de bijuteria e usou casualmente por cerca de 30 anos. Um dia, ela decidiu verificar se o anel valia mais de $13 com um joalheiro local. Descobriu-se que a pedra era um conjunto de diamantes em forma de almofada, que provavelmente pertenceu à realeza ou a uma pessoa de grande riqueza no século XIX. E isso foi antes da descoberta das modernas minas de diamantes. E havia realmente poucas dessas pedras disponíveis em todo o mundo. Era muito difícil reconhecer um diamante nela, pois dificilmente se parecia com os diamantes com os quais estamos acostumados hoje. Quando pensamos em diamantes, imaginamos algo brilhante e cintilante. Esse foi feito para a luz de velas e tinha um corte e uma montagem antiquados, que escureceram com o tempo. A prata estava manchada e provavelmente havia alguma sujeira nela. O anel foi vendido no leilão de joias finas de Sotheby's em Londres por quase $850 mil. Os especialistas acreditam que esse não é o fim de sua jornada. O novo proprietário pode lapidá-la novamente para deixá-lo mais moderno e com mais brilho. Ele pode valer muito mais do que esse preço.
Em novembro de 2011, Frank Abrams, um advogado de defesa da Carolina do Norte, encontrou uma fotografia de tipo tintorial do século XIX em um mercado de pulgas. Ele a comprou por $10. Parecia uma foto comum de 5 cowboys, mas os especialistas têm motivos para acreditar que um desses cowboys é ninguém menos que o infame bandido Billy the Kid. Abrams percebeu que poderia estar de posse de uma joia histórica depois de assistir a um programa de TV sobre uma foto que mostrava Billy the Kid jogando croquet. Uma pesquisa no Google o levou a imagens de Pat Garrett, o xerife do condado de Lincoln, Novo México, conhecido por ter tirado a vida de Billy. Abrams ficou impressionado ao ver uma figura em sua fotografia que se assemelhava a Pat Garrett e se perguntou se o homem magro ao fundo poderia ser Billy the Kid. Ele pediu a ajuda de analistas e professores forenses, que tinham motivos para acreditar que a foto de fato capturava Billy the Kid e Garrett. Um especialista em caligrafia do Texas conseguiu comparar uma assinatura na imagem com amostras conhecidas da caligrafia de Garrett. Os especialistas datam a fotografia do final do século XIX. Como essa imagem foi parar em um mercado de pulgas na Carolina do Norte, continua sendo um mistério. Outra foto recentemente descoberta de Billy the Kid, que o retrata jogando croquet, foi avaliada em $5 milhões. Quanto ao tintótipo de Abrams, seu valor potencial pode ser ainda maior. Abrams, no entanto, não quer se desfazer desse tesouro histórico. Ele se considera afortunado e privilegiado por tê-lo encontrado. Larry O, um funcionário da manutenção do Capitol Court Mall de Milwaukee, estava arrumando o depósito quando o shopping estava prestes a ser demolido. Ele encontrou um par de tênis escondido no meio do lixo. Logo percebeu que não se tratava de um tênis comum e que certamente não pertencia à pilha de descarte. O notou uma assinatura característica de Michael Jordan na lateral de um dos tênis. Ele se lembrou que esses tênis foram exibidos na loja de roupas esportivas Playmakers no passado. O tênis tamanho 13 tinha a inscrição My Very Best. All decidiu colocar esses tênis em leilão e o preço esperado para eles foi fixado em $20 mil. Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6 mil anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol.
Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32 mil anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar.
Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. O sal faz com que nossas batatas fritas e pipocas tenham um sabor delicioso. Mas acontece que isso não é tudo. Ele é usado em produtos domésticos e industriais, de cosméticos a fertilizantes, de tratamento de água, asfaltamento de estradas. Em todo o mundo, cerca de 300 toneladas de sal são produzidas anualmente. Mas tem um senão. Isso é sal demais para o nosso planeta. Veja bem, o sal chega gradualmente à superfície terrestre a partir de rochas oceânicas profundas. E esse processo é bastante equilibrado. Ou costumava ser. Os seres humanos estão perturbando esse equilíbrio. Nossa demanda continua aumentando e estamos liberando muito sal no solo, no ar e no mar. E se esse processo continuar sem controle, poderemos enfrentar uma ameaça existencial. Sim, é tão sério quanto isso. E um estudo recente realizado pela Universidade de Maryland confirma esse fato. Existe uma coisa chamada ciclo natural do sal. Ele existe há milhares de anos. O sal sobe naturalmente à superfície do nosso planeta por meio da elevação geológica e do desgaste das rochas. Algum tempo depois, as rochas se quebram e liberam íons de sal no solo. Alguns desses íons são absorvidos por plantas e organismos, outros são levados pelos rios que os transportam para os oceanos. O sal também entra na atmosfera, o que acontece por meio da poeira salina em regiões secas e do spray marinho em áreas costeiras. E isso é crucial para os seres humanos, porque nosso corpo precisa de sal, assim como os animais e as plantas. Em palavras simples, somos sistemas elétricos controlados por sais. O solo precisa de sal porque, caso contrário, não se aglutinará. As plantas também precisam de pequenas quantidades de sal, pois isso permite que elas tenham um metabolismo adequado e sintetizem clorofila suficiente. Ao mesmo tempo, o excesso de sal não é uma coisa tão boa. E atualmente, a atividade humana está bagunçando o ciclo natural do sal, trazendo para a superfície do planeta muito mais rapidamente do que antes. Essa é a conclusão a que chegaram os pesquisadores após combinar dados de diferentes fontes, incluindo o Anuário Mineral do Serviço Geológico dos Estados Unidos e registros globais de composições de rios e medições de salinidade. O principal fator que provoca essas mudanças é a extração de sal para a produção de alimentos e outros produtos. Além disso, há também as chuvas ácidas, que aumentam a taxa de intemperismo das rochas. Esses e outros fatores aceleram a geração de sal na superfície do planeta. No momento, a concentração salina no mundo é muito alta. O solo, as plantas e os animais não conseguem usar todo o sal. Pior ainda, algumas espécies essenciais não conseguem sobreviver com todo esse sal extra. Seu desaparecimento altera a biodiversidade e pode levar ao surgimento de espécies invasoras, como os caniços de água. Essas são plantas altas e com juncos que tomam conta de áreas costeiras. Além disso, há também o zooplâncton, uma importante espécie oceânica que regula as algas. Ele é extremamente sensível ao sal. Se essa espécie começar a diminuir, isso poderá afetar as redes alimentares do mundo. O excesso de sal também transforma as terras agrícolas em terrenos baldios. Relatórios recentes mostraram que cerca de 833 hectares de terra já foram afetados. E essa é uma área com cerca de 4 vezes o tamanho da Índia. Em alguns países, grandes áreas tornaram-se inférteis devido ao excesso de sal. Além disso, o excesso de sal é ruim para a nossa saúde. O problema é que todo esse sal extra entra na água subterrânea, tornando-a muito salgada para o consumo humano. Isso é particularmente ruim para pessoas com dietas com restrição de sódio. E não estou falando apenas do sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Não, outros sais à base de cálcio e magnésio também estão vazando, geralmente da produção de fertilizantes e materiais de construção. É como um coquetel químico de diferentes sais provenientes de várias fontes, e os cientistas ainda não sabem os efeitos que esse coquetel pode ter sobre nós, seres humanos, e nossa saúde. Então, talvez agora você esteja sentado aí pensando: é hora de reduzir a ingestão de sal. Talvez, mas não corte tudo. Na década de 1930,
o Dr. Robert Mackenzie, do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Cambridge, encontrou 4 voluntários e pediu a eles que passassem 10 dias completamente sem sal. Primeiro, eles tiveram que suar o sal que ainda permanecia em seus corpos. Depois disso, o cientista literalmente dessalinizou tudo que eles podiam comer e beber. Logo depois, os participantes começaram a experimentar sensações estranhas. Eles perceberam que não sentiam muito sabor em nada do que consumiam. A situação piorou. A fadiga se instalou e os voluntários logo ficaram cansados demais, até mesmo para comer. Eles começaram a apresentar os sinais de hiponatremia, que ocorre quando a concentração de sódio no sangue fica perigosamente baixa. É quando as células sanguíneas de uma pessoa incham porque não há sal suficiente no sangue para regular a quantidade de água que uma célula deve e irá consumir. Se essa condição não for tratada, ela pode não apenas resultar em convulsões, mas também ter consequências muito piores. No final do período de teste, os participantes receberam alguns alimentos salgados e, milagrosamente, em poucos minutos, eles puderam sentir o sabor novamente e sua energia pareceu ser reabastecida quase que imediatamente. Sinceramente, isso soa um tanto assustador. Se isso é o que são apenas 10 dias sem sal, imagine a catástrofe que seria se o sal simplesmente deixasse de existir. Não conseguiríamos durar muito tempo, isso é certo. E seria um drama sem fim, não apenas para nós, mas também para as plantas e os animais. Eles precisam de sal tanto quanto nós. Se os nossos oceanos perdessem todo o sal, de repente, todas as algas subaquáticas seriam dizimadas, reduzindo a fotossíntese na Terra quase pela metade. As plantas terrestres fariam o mesmo. Portanto, logo após o desaparecimento do sal, enfrentaríamos um grande problema: muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Nosso clima começaria a oscilar entre temperaturas extremamente quentes e frias, e os furacões se tornariam insanamente poderosos e superdestrutivos. Felizmente, ainda temos sal em nossos mercados, e o ciclo natural do sal pode ficar mais ou menos estável novamente. A propósito, a humanidade conhece e aprecia o sal há muitos séculos. Por exemplo, ele era usado como oferenda e para preservar múmias no Antigo Egito. Era uma mercadoria valiosa, comercializada entre os fenícios e seu Império Mediterrâneo. Na China antiga, as pessoas conheciam mais de 40 tipos de sal e utilizavam para fins medicinais. Na Europa continental medieval, Veneza ganhou poder por meio do monopólio do sal. A produção e o transporte de sal levaram ao surgimento de novas cidades e à construção de estradas. Salzburgo, a cidade do sal, na Áustria, é um ótimo exemplo disso. Mesmo nos dias de hoje, o sal continua a nos surpreender. Por exemplo, recentemente, pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciência Marinha e Atmosférica da Universidade de Miami descobriram raras piscinas de salmoura em águas profundas no Golfo de Aqaba, que é uma extensão norte do Mar Vermelho. Esses lagos submarinos salgados provavelmente guardam segredos sobre a forma como os oceanos da Terra se formaram há milhões de anos. Eles também podem nos dar algumas pistas sobre a vida em outros planetas. As piscinas de salmoura são alguns dos ambientes mais extremos da Terra. E ainda assim, apesar de sua salinidade ultra alta, química, um tanto exótica e total falta de oxigênio, elas estão repletas de vida. Os pesquisadores encontraram até mesmo moléculas bioativas com possíveis propriedades anticancerígenas em micróbios de piscinas de salmoura no Mar Vermelho. Essas piscinas de salmoura super salgadas e sem oxigênio estão localizadas perto da costa e podem preservar informações sobre tsunamis, terremotos e inundações repentinas que ocorreram no Golfo de Aqaba há milhares de anos. O sal chegou até mesmo ao espaço. Bem, mais ou menos. Veja bem, a Lua é como um cometa voando pelo cosmos. Nosso satélite natural é seguido por uma cauda fina composta de matéria irradiada, e nosso planeta passa diretamente por essa cauda uma vez por mês. Bem, de acordo com um estudo publicado na revista JGR Planet, essa cauda lunar é feita de milhões de átomos de sódio. E como você já sabe, a fórmula química do sal é cloreto de sódio. Estes átomos são arrancados do solo lunar pela queda de meteoros e depois empurrados milhares de quilômetros rio abaixo pela radiação solar. Durante vários dias do mês, quando a lua nova está localizada entre a Terra e o Sol, a gravidade do nosso planeta arrasta essa cauda de sódio em um longo feixe que envolve a atmosfera do nosso planeta. A cauda em si é inofensiva e invisível a olho nu, mas durante esses dias de lua nova, telescópios de alta potência podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu.
Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo, que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos.
Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso.
Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes que ficavam submersas por mais de 40 anos estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior, uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito.
Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 13 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Aconteceu há 66 milhões de anos. Poderia ter sido em setembro. Um enorme asteroide se chocou com a Terra, trazendo caos e devastação. As trágicas consequências dessa terrível colisão levaram à extinção dos dinossauros. Sim, estou falando do asteroide Chicxulub, que deixou uma enorme cratera no México e mudou a vida na Terra para sempre. E agora, parece que ele não foi a única rocha cósmica a atingir nosso planeta naquela época. Os cientistas acabaram de confirmar a existência de outro asteroide. Essa segunda rocha espacial não era tão grande quanto a Chicxulub, mas ainda assim teve um grande impacto. Ela se chocou contra o solo na costa da África Ocidental, atingindo o oceano e deixando para trás uma cratera chamada Cratera Nadir. E digo-lhe mais, não foi um pequeno respingo. O impacto foi tão forte que provocou um tsunami inteiro. Tinha mais de 790 metros de altura, quase tão alto quanto o Burj Khalifa, a estrutura humana mais alta do mundo. Mas como chegamos à conclusão de que houve um segundo impacto? Este pesquisador, Dr. Euston Nicholson, da Universidade Heriot-Watt, identificou a cratera Nadir em 2022. O Dr. Nicholson estava analisando alguns exames de alta tecnologia no fundo do oceano quando notou uma enorme depressão de 9 km de largura sobre quase 305 metros de água. Ele pensou que poderia ser uma cratera de impacto de asteroide, mas na época as evidências que ele tinha não eram sólidas. E agora os cientistas confirmaram que isso é verdade. Um segundo asteroide atingiu a Terra durante a era da extinção dos dinossauros. Agora vamos ver como eles descobriram tudo isso. Para começar, havia aquelas imagens sísmicas 3D de altíssima resolução. Elas permitiram que os pesquisadores removessem camadas do fundo do oceano e obtivessem uma visão cristalina da cratera. Foi como passar de um ultrassom antigo e borrado para o tipo de digitalização em 3D em que é possível ver cada pequena característica.
Suas descobertas confirmaram que a cratera foi deixada por um asteroide, com algo entre 457 e 500 metros de largura. E ele não criou apenas um buraco no solo. O impacto foi tão intenso que produziu um pico central, formou cristas crescentes ao redor da cratera e até deixou uma zona de danos que se estendeu por milhares de quilômetros. Usando essas imagens super detalhadas, os cientistas conseguiram reconstruir o que aconteceu logo após o asteroide atingir a superfície do nosso planeta. Primeiro, ele se chocou contra o oceano, criando uma cratera inicial em forma de tigela. À medida que as ondas de choque se espalharam, o fundo do mar foi sacudido tão violentamente que provocou deslizamentos de terra. E os sedimentos macios ao redor da cratera entraram em colapso para dentro, criando uma borda perceptível. Como você já sabe, o impacto também desencadeou um tsunami, e ele foi tão chocantemente poderoso que suas ondas não foram apenas para fora. Na verdade, elas se voltaram para a cratera, deixando enormes cicatrizes no fundo do oceano. E essa não foi apenas uma grande onda. Não, foi uma série delas, um trem de tsunamis que esmagou tudo em seu caminho. Agora, esse segundo impacto de asteroide é muito importante para os cientistas. É uma rara oportunidade de estudar uma cratera de impacto marinho com detalhes tão incríveis. Existem apenas cerca de 20 crateras marinhas confirmadas no mundo e nenhuma delas foi capturada com esse nível de precisão antes. Além disso, esses dados permitem que os cientistas testem novas ideias sobre como as crateras se formam na água. Ao contrário das crateras terrestres, as crateras marinhas ficam escondidas sob camadas de sedimentos, o que as torna difíceis de estudar. Mas com essa nova imagem em 3D, podemos observar a cratera em todas as suas camadas. É como cortar um bolo para ver o que há dentro. O Dr. Nicholson e sua equipe agora sonham em perfurar a cratera e recuperar amostras das profundezas do fundo do oceano. Isso lhes permitiria medir a pressão do choque durante o impacto e descobrir o que aconteceu nos minutos, horas e dias após a colisão. É claro que o asteroide Chicxulub ainda é a estrela do show quando se trata da extinção dos dinossauros. Esse viajante espacial era gigante, com algo entre 10 e 14 quilômetros de largura. Ele atingiu a Terra em um ângulo devastador, enviando rochas e gases vaporizados para a atmosfera. Isso causou um inverno de impacto, que durou 15 anos, porque todo aquele material bloqueou o Sol e mergulhou a Terra na escuridão. Provavelmente, o mais intrigante é que alguns especialistas acham que o asteroide Nadir pode ter sido um pedaço que se desprendeu de Chicxulub antes de atingir a Terra. Isso ainda é apenas uma teoria, mas se for verdade, pode significar que a Terra foi atingida por um golpe duplo do espaço. Agora, vamos voltar no tempo, para o ano de 1908, na Sibéria. Olhe ao redor e você não verá nada além de árvores e rios. E de repente, um objeto enorme, com cerca de 45 a 90 metros de diâmetro, atravessa a atmosfera da Terra. Será que é um cometa? Um asteroide? Os cientistas não têm certeza. O que eles sabem com certeza é que esse intruso explodiu no céu sobre Tunguska, levando a uma das explosões mais poderosas da história registrada. Ele nivelou completamente a floresta abaixo, derrubando 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 2.150 km². E essa é uma área maior do que a de cidades como Los Angeles ou Nova York. As árvores foram literalmente achatadas e seus troncos foram despojados de galhos. Elas também estavam dispostas em um padrão radial bizarro ao redor do epicentro. Mas e se essa explosão tivesse acontecido em uma cidade? Todos os prédios teriam sido destruídos e inúmeras vidas teriam sido perdidas. Felizmente, esse desastre ocorreu em uma parte super remota da Sibéria. Mas o que é mais assustador? Quando os cientistas finalmente chegaram à área anos depois, não encontraram nenhuma cratera de impacto. Não é de se admirar que isso tenha gerado ainda mais mistério. A explicação mais lógica é que, quando o objeto explodiu no céu, provavelmente cerca de 5 a 10 quilômetros acima do solo, ele explodiu antes de atingir o solo. Mesmo assim, isso não impediu que a explosão destruísse uma floresta inteira. Avançando para 2013 e outro evento alucinante, dessa vez sobre uma área muito mais populosa, a cidade de Chelyabinsk. Era uma manhã normal de fevereiro quando um asteroide de aproximadamente 18 metros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra, iluminando o céu. Ele estava se movendo a uma velocidade impressionante de cerca de 69.200 km/h. Ele explodiu em pleno ar, cerca de 29 quilômetros acima da cidade.
Foi uma visão horrível, mas felizmente o asteroide se desintegrou em uma altura suficiente na atmosfera sem atingir o solo. Se ele tivesse tocado o solo, a cidade estaria em um grande problema. Porque, embora não tenha havido impacto direto, a explosão ainda criou uma onda de choque que atravessou a atmosfera, atingindo o solo com força suficiente para quebrar janelas por toda parte. A explosão danificou cerca de 7.200 edifícios, mas felizmente não houve mortes diretas. Ainda assim, foi um grande alerta. Não se tratava apenas de um evento cósmico distante como Tunguska. Esse asteroide explodiu sobre uma área moderna e populosa, e os danos foram muito reais. A boa notícia? Os cientistas estão se aprimorando na detecção desses objetos antes que eles cheguem muito perto. Agências espaciais de todo o mundo, como a NASA, estão rastreando objetos próximos à Terra para descobrir quais deles podem representar um risco. Mas, como podemos ver nesses dois eventos, às vezes as rochas espaciais ainda podem se aproximar sorrateiramente. E, embora as chances de um grande impacto sejam baixas, os riscos são realmente altos. No momento, há um asteroide no qual a NASA está de olho. Ele se chama Bennu e tem aproximadamente o mesmo tamanho do impactador Nadir. O Bennu é considerado um dos objetos mais perigosos na órbita próxima à Terra. De acordo com a NASA, há uma pequena chance de que ele atinja a Terra entre os anos de 2178 e 2290. E a data de maior risco é 24 de setembro de 2182. Mas não entre em pânico ainda. As chances de impacto são de apenas 1 em 2.700. Mas ainda assim, é um lembrete de que a Terra está sempre na linha de tiro cósmica.